Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu me chamo Laís Oliveira, essa é a turma da aprovação e vamos para mais um tema muito mais do que especial. Seu mapa mental já está disponível na plataforma, imprima e vem correndo para mais uma aula. Vamos então para mais uma aula, iniciando aqui a partir do capítulo 3, do título 2, só 2 artigos hoje, minha gente. Quem não leu ainda, pega a Constituição agora, pausa o vídeo, vai dar uma lida, bem pequenininho. E vale a pena a gente ler antes de começar o estudo, vale a pena a gente responder o questionário, porque a gente já vê qual é o foco da banca, o que é que eles querem perguntar. Bom, nacionalidade, ele já traz de cara um conceito. Porque quando a gente fala nacionalidade, o que é que você entende por nacionalidade? Quando você pega um documento, uma petição inicial, por exemplo, e lá nessa petição inicial tem lá, nacionalidade brasileira. O que isso quer dizer? Qual o conceito? O que significa ter uma nacionalidade brasileira, uma nacionalidade francesa? O que isso quer dizer? Isso significa que aquela pessoa, aquele indivíduo, tem um vínculo político, jurídico com aquele Estado. Então, quando eu tenho nacionalidade brasileira, isso quer dizer que eu tenho um vínculo político, jurídico. É uma pessoa unida a um Estado por um laço. E esse laço, ele pode ser adquirido de algumas formas. Nós dividimos dicotomicamente de 2 formas, a forma primária, ou também chamada de originária. É importantíssimo saber nomenclatura, porque tem concurso que vai jogar lá para você primária, tem concurso que vai jogar para você originária. Então, é importante saber que esse vínculo, essa vinculação entre uma pessoa e um Estado, ela pode ser subdividida em primária ou originária, e secundária ou adquirida. Laís, o que é uma pessoa que adquiriu nacionalidade de forma primária, originária? Olha o que o nome quer dizer pra gente, aquilo que foi primeiro, aquilo que foi originário, veio desde a origem, ou seja, o brasileiro nato. Aqui, para critérios de estudo, nós separamos o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Vai anotando aí, você já deve ter imprimido o seu mapa mental, vai anotando, vai colocando os apontamentos. Bom, aquele vínculo entre a pessoa politicamente, juridicamente ligada ao Estado de forma primária, aquele brasileiro nato, é aquele que recebeu essa qualificação em virtude do seu nascimento, somada a alguns critérios constitucionais que nós vamos estudar passo a passo. Já a nacionalidade adquirida de forma secundária é aquela que dá titularidade ao brasileiro naturalizado. Laís, o que é que eu preciso para ser naturalizado? Eu não preciso ter nascido, mas eu posso requerer ser brasileiro naturalizado através dos critérios constitucionais que nós vamos estudar. E esses critérios, Laís, esses critérios constitucionais que você está falando, existem tipos desses critérios? Existem. Existe o critério ius solis e o critério ius sanguinis. Laís, o que é um critério ius solis? Critério ius solis é quando um país, uma nação soberana, decide que brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, enfim, é aquele que nasce ou que está no território daquele país. Eu sou brasileiro nato, exemplo, tá bom? Não estou dizendo que é assim ainda não, calma que a gente vai estudar passo a passo. Eu sou brasileiro nato quando eu nasço em território brasileiro. Então, o critério do solo, o ius solis, diz que aquele indivíduo adquire nacionalidade pelo simples fato de estar no território nacional. Já o critério ius sanguinis, tenta pensar comigo. Se o solis é o critério do solo, é o critério de estar pisando no solo, o ius sanguinis é o quê? É o critério do sangue. É aquele que é passado de forma hereditária, de pai para filho, é o chamado direito de sangue. Então, o critério ius sanguinis não precisa que a pessoa esteja pisando em território brasileiro ou em qualquer território nacional.
exige que aquela pessoa tenha descendência, tenha hereditariedade de forma sanguínea nacional. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Então, recapitulando. Conceito, o que é ser nacional é ter um vínculo com aquele Estado soberano. Um vínculo que, Laís? Político, jurídico. É importante saber isso? É importante, porque é assim que cai no concurso. Então, vai que ele limita só o político, vai que ele limita, não coloca nem político nem jurídico. A gente precisa saber. E nós temos duas formas de adquirir essa nacionalidade, seja de forma primária ou originária, e a forma secundária ou adquirida. Primária, falou de nacionalidade primária, é o que? O brasileiro nato. É aquele que resulta do nascimento através dos critérios que nós vamos estudar, os critérios constitucionais. E a forma secundária ou a forma adquirida é aquele que fala do brasileiro o quê? Naturalizado. Falou brasileiro nato, forma primária, origem originária. Falou brasileiro naturalizado, é a forma secundária, adquirida. Minha gente, vocês não imaginam tanto que eu gesticulo aqui não, era queria demais estar na aula ao vivo com vocês, mas por questão de organização, por critérios de continuar do bom andamento do curso, é necessário que a gente faça assim, mas espero que você consiga aproveitar ao máximo dessa aula. Mas vamos em frente. E quais são esses critérios constitucionais? Existe o critério do solo e o critério do sangue que a gente já explicou. Laís, quais os critérios que o Brasil adotou? Bom, o Brasil ele adotou o critério misto, ou seja, ora o Brasil vale-se do critério ius solis, ora o Brasil vale-se do critério ius sanguinis. Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo o próximo mapa mental aí que você já imprimiu. A forma primária originária que a gente acompanha lá no artigo 12, inciso 1º, lê junto comigo. Ele traz o seguinte: são brasileiros natos. Lembra que a forma primária originária definia os brasileiros natos? Pois bem, são brasileiros natos aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os seus pais sejam estrangeiros. Então, de cara, eu já te pergunto, que critério que o legislador usou aqui? Me responde junto comigo. O ius solis, ele só está preocupado se a criança, se o indivíduo nasceu em território brasileiro aqui, ó, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Mas olha a pegadinha, olha o que vai cair no concurso. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, por mais que esteja morando aqui no Brasil, residindo aqui no Brasil, Márcia e Luciano, ambos de nacionalidade estrangeira. Se ele tem um filho chamado José aqui no Brasil, isso quer dizer que ele é brasileiro nato. Mas se esses pais estiverem a serviço do seu país, essa criança não pode ser considerada um brasileiro nato. Deu para entender? Vamos seguindo. Olha a próxima possibilidade. Nascidos no estrangeiro. Então, de cara, eu já posso responder que o critério utilizado aqui foi o ius sanguinis. Por quê? O legislador não está interessado se o indivíduo nasceu no Brasil. Vamos continuar. De pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, não importa se a criança nasceu no estrangeiro. Se ele for filho de pai ou mãe brasileira, não precisa ser os dois, e qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança, esse indivíduo vai ter sim a nacionalidade brasileira de forma nata, de forma primária, originária. Olha outro critério aqui, ius sanguinis. Os nascidos no estrangeiro,
de pai brasileiro ou mãe brasileira, eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Olha aqui a pegadinha. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, se meu pai e minha mãe, eles estão residindo no exterior, mas eles querem que eu tenha nacionalidade brasileira de forma primária, originária, e eles estão lá de forma independente, eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa registrar a criança em uma repartição brasileira competente. Então, vamos recapitular aqui até o momento. Nascidos no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço de onde? Do Brasil, da República Federativa do Brasil. E de forma contrária, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, porque eles não estavam lá a serviço da República Federativa do Brasil. E a quarta hipótese, de nacionalidade originária, primária, são os nascidos no estrangeiro que venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, desde que seja atingida a maioridade, pelo quê? Pela nacionalidade brasileira. Então, se eu nasci fora da República Federativa do Brasil, mas eu venho a residir na República Federativa do Brasil, depois da minha maioridade, eu posso requerer, sim, a nacionalidade brasileira. Gente, o que é que eu quero que vocês anotem aí? Esse rol aqui é um rol taxativo, tá bom? Esse rol aqui é rol taxativo. Já esse rol aqui é rol exemplificativo, tá bom? Então, critério solis, critério sanguíneos, e os sanguíneos e os sanguíneos. E eu já entro com uma pegadinha para você, quero ver se você prestou atenção. Olha o exemplo que a gente está dentro dessa característica aqui, dessa possibilidade aqui. Lucas, filho de João e Marcela, que são estrangeiros e residem aqui no Brasil. Marcela estava grávida de 9 meses, estava residindo no Brasil. Eles eram de nacionalidade espanhola e estavam no Brasil. Eles estavam no Brasil a serviço da Rússia e tiveram Lucas aqui em território brasileiro. Lucas, ele pode ter a nacionalidade originária. Lucas, ele pode ser considerado um brasileiro nato. E aí, o que é que vocês me respondem? E a resposta é sim. Lucas pode ter, exatamente assim que caiu no concurso. Porque eles não estão a serviço da Espanha, eles estão a serviço da Rússia. Lucas só não poderia ser considerado brasileiro nato se eles estivessem a serviço do seu país, se eles estivessem a serviço da Espanha. Como eles não estavam, o que acontece? Lucas pode ser sim considerado um brasileiro nato. Passado o rol dos brasileiros natos, vamos para a naturalidade, o brasileiro naturalizado, aquele que também é chamado de secundário ou adquirida. Olha a primeira hipótese. Preste atenção. Estrangeiro, originário de países de língua portuguesa, com apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Gente, essa aqui é a chamada naturalização ordinária. Ou seja, esse estrangeiro de um país de língua portuguesa, vamos supor, Rafael, que veio lá de um país da África que falava língua portuguesa e está residindo há 1 ano de forma ininterrupta e ele tem idoneidade moral, ou seja, não está sofrendo nenhum processo, não há nenhuma denúncia, nenhum queixa-crime, nada contra ele.
Ele vai poder requerer ao Estado a sua naturalização para se tornar um brasileiro naturalizado? Ele pode sim, mas preste atenção que eu não falei pode por acaso. Ele pode requerer e o Estado pode o quê? Negar, porque essa é a chamada naturalização ordinária. Ou seja, o Estado ele pode conceder ou não essa naturalização. Já aqui na segunda hipótese, é uma naturalização extraordinária. Por que extraordinária? Porque o Estado deve sim conceder esse tipo de naturalização. Se a pessoa preencher esses requisitos aqui que nós vamos ler e requerer e estiver tudo ok com os requisitos dela, o Estado não pode negar. Essa é a diferença entre a naturalização ordinária e a naturalização ordinária. Quem estiver acompanhando pela Constituição, agora a gente está lá no artigo 12, no inciso 2º, tá bom? E a segunda hipótese é o seguinte: estrangeiros de qualquer nacionalidade, não precisa mais ser de língua portuguesa, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Ou seja, eu vim lá da Alemanha, estou residindo aqui no Brasil há mais de 15 anos e não tenho nenhuma condenação penal. Eu vou lá e faço um requerimento. Eu vou receber a naturalização? Sim. Se tudo estiver ok, se tudo estiver de acordo, eu vou receber sim a minha naturalização. Porque essa é uma espécie de naturalidade extraordinária. Então, o Estado deve me conceder. Aqui na primeira opção, o Estado poderia me conceder. Já na segunda, o Estado deve. E aí vem a pegadinha de concurso, que aqui no Oliveiras Curso Preparatório você não vai cair. Que é o seguinte: se esse estrangeiro, ele está residindo aqui no Brasil há 20 anos, mas de forma sistemática ele ia ao seu país visitar os seus pais, ele perde esse direito de naturalização, de adquirir sua nacionalidade secundária, de forma secundária? E a resposta é não. Porque o que o legislador estava interessado aqui em saber no ânimos domiciliar da pessoa. A pessoa tinha interesse em residir aqui? Se sim, então não importa se ele foi até o seu país original, né? Sua nação original, para visitar seu pai ou sua mãe, ou fazer o que bem ele entender. Mas se ele desejava nascer aqui, ou se ele desejava residir aqui, ele pode sim requerer a sua naturalização de forma secundária, tá bom? Vamos continuar então. Nós temos lá no artigo 12, no parágrafo 1º, uma hipótese de quase nacionalidade. Foque bastante nisso, é uma quase nacionalidade. Aqui a gente não está trabalhando uma espécie de naturalização. E é justamente essa a casquinha de banana que faz muita gente perder a questão no concurso. Por quê, Laís? Porque o artigo 12, no parágrafo 1º, ele traz aqui um recorte do texto, diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, é claro. E traduzindo para vocês, se lá em Portugal os brasileiros com residência fixa receberem essa hipótese de reciprocidade, uma forma de retribuição, os direitos inerentes aos portugueses forem inerentes aos brasileiros que residam permanentemente lá, da mesma forma, o Brasil vai garantir aos portugueses com residência fixa aqui no Brasil os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Então, essa é uma hipótese de reciprocidade. Presta atenção nisso, não é hipótese de naturalização, é hipótese de reciprocidade. Até aqui deu para entender? Então, é o seguinte: caso lá em Portugal os brasileiros com residência fixa, permanente, eles recebam os direitos que são tidos em favor dos portugueses da mesma forma,
A República Federativa do Brasil, no seu artigo 12, parágrafo 1º, ele se comprometeu a tratar de forma recíproca os portugueses. E assim, nós falamos sobre a quase nacionalidade e você, aluno do Oliveiras Curso, com certeza não vai cair nessa pegadinha. Seguindo, nós temos uma dicotomia, uma diferenciação entre os brasileiros natos e naturalizados. E eu já chamo a sua atenção, porque nenhuma lei pode trazer diferença entre natos e naturalizados. Somente a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira trouxe essas diferenças. São cargos, olha, presta bastante atenção. São cargos onde os titulares e os substitutos devem ser somente brasileiros natos. Olha o cargo: presidente e vice-presidente da República. Laís, onde é que você encontrou essa lista? Na sua cabeça? Não. Está lá na Constituição, no artigo 12, parágrafo 2º. Vai lá dar uma lida, corre, pausa o vídeo, mas acompanha comigo. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF. O que é que essas quatro primeiras hipóteses aqui, essas quatro primeiras hipóteses têm em comum? Nós estamos falando do presidente e da linha sucessória da vaga presidencial. Ou seja, na falta do presidente, nós assumiríamos o vice-presidente. Na falta desse, o presidente da Câmara dos Deputados. Na falta desse, o presidente do Senado. Na falta desse, nós vamos para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa linha sucessória presidencial, por questão de segurança nacional, não é permitido que um brasileiro naturalizado assuma nenhum desses cargos. Em sequência, nós temos aqui nenhum de carreira diplomática, nenhum oficial das Forças Armadas, nenhum ministro do Estado de Defesa. Por que, Laís? Porque essas três últimas hipóteses, elas tratam da segurança nacional. Então, novamente, por questão de segurança nacional, não só jurídica, mas segurança nacional de fática, não pode ocorrer a nomeação, a posse de um brasileiro naturalizado, somente do brasileiro nato. Lembrem sempre, nesses cargos aqui elencados, lá no artigo 12, parágrafo 2º, que você já leu, já marcou na sua Constituição, se não fez, vai fazer isso. Esses cargos e também os substitutos desses cargos não podem nunca ser brasileiros naturalizados, sempre brasileiros natos. Assim como a função de conselheiro da República, nós temos também uma diferenciação. Sempre nato, nunca naturalizado. Com relação à extradição, vou abrir um parêntese um pouquinho aqui para conversar com vocês sobre a extradição. Há uma diferença entre tradição para nato e para brasileiro naturalizado. A principal diferença é que brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. É isso mesmo, Laís? Pode anotar que vai ser gabarito na certa. Brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. Já brasileiro naturalizado, presta bastante atenção, existem duas hipóteses. Se ele cometeu crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Ou, se ele cometeu crime de tráfico depois da naturalização, antes ou depois, não importa, ele pode ser, sim, extraditado. Então, essa é a grande diferenciação, essa é a grande distinção
entre o nato e o naturalizado com relação à extradição. E nós temos também uma diferenciação com relação à propriedade de empresa jornalística. Qual a diferenciação, Laís, que eu não entendi? Bom, uma propriedade de empresa jornalística, ela só pode ter no seu cargo de diretoria, no seu cargo de propriedade dessa empresa, um brasileiro naturalizado quando ela tiver mais de 10 anos de funcionamento. O que nós entendemos, a doutrina e o próprio legislador, creio eu, entende que a mídia, e no momento em que ele escreveu o texto, lá em 1988, ele entendia que as empresas jornalísticas, elas têm um poder, um poder sobre as pessoas, elas transportam informações, a mídia, ela exerce um poder sobre as pessoas, o poder de informar, o poder de certa forma, até manipular. Então, por questão de segurança, um proprietário de uma empresa jornalística, ele tem que ter, no caso, mais de 10 anos para poder exercer o cargo de propriedade, aquele que é naturalizado. E a nossa última hipótese sobre a nacionalidade, no artigo 12, que é a hipótese da perda da nacionalidade. Como é que acontece isso? Ao cancelamento da naturalização, quando acontece uma sentença transitada e julgada. E eu já conversei com vocês sobre o que é uma sentença transitada e julgada. É aquela sentença, não entrando em mérito de Código de Processo Civil, mas para fins constitucionais, uma sentença transitada e julgada é aquela em que você não pode mais exercer, impetrar nenhum tipo de recurso, tá bom? Então, o cancelamento da naturalização, ele só pode ser feito por uma sentença que não caiba mais recurso. Não é uma sentença administrativa. Uma sentença administrativa, inclusive, já foi caso de repercussão nacional, caso que foi até o STF, de uma sentença administrativa retirando a naturalização de uma pessoa. Isso não pode acontecer. Mas a perda da nacionalidade, olha isso aqui, tanto de nato como de naturalizado, quando ele a faz voluntariamente. Ele decide adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Salvo, ou seja, mesmo que uma pessoa adquira outra nacionalidade, ela pode continuar tendo a nacionalidade brasileira quando houver imposição como condição de permanência ou exercício de direitos civis. Ou seja, para aquela pessoa permanecer na Alemanha ou exercer os direitos civis da Alemanha, exigiram que ela abrisse mão da nacionalidade brasileira. Ou a segunda hipótese é quando há um reconhecimento de uma nacionalidade originária. Por exemplo, eu nasci no território brasileiro, meus pais não estavam a serviço de outro país, eles eram franceses, mas não estavam a serviço de seu país, e eu fui recebi a nacionalidade brasileira nata, tá bom? Ou por diversos outros critérios, como nós já estudamos, requeri a minha naturalização, que morava aqui no Brasil há mais de tantos anos, enfim. E aí eu volto para minha cidade natal, volto para lá, e lá eles dizem que para reconhecer a minha nacionalidade originária, pelo critério sanguíneo dos meus pais, eu tenho que abrir mão da minha nacionalidade brasileira. Nesse caso, eu posso cumular nacionalidades. Nesse caso, eu não vou perder a minha nacionalidade brasileira. Nessas duas opções aqui, eu fui obrigada a abrir mão da minha nacionalidade. Por isso, eu não perco a minha nacionalidade brasileira, porque eu fui forçada, foi imposto para mim. Até aí tudo certinho, podemos seguir. Nós vamos agora para o artigo 13, então se você não leu, dá uma pausa, é um artigo super simples, eu praticamente vou citar para vocês. É só um tópicozinho que eu quero tratar com vocês, então vamos em frente. O artigo 13, ele trata dos idiomas e dos símbolos da República Federativa Brasileira, tá bom?
Os idiomas e os símbolos são o seguinte: a bandeira, o hino, as armas e o selo. Qual o método para decorar? Aí você desenvolve o seu método. Mas precisa decorar? Mas precisa, sim. E qual é o nosso idioma oficial? Todo mundo sabe que é a língua portuguesa. Então, esse tipo de questão aqui não cai não. Não cai não. No máximo um concurso de nível técnico, de nível médio, perguntando os símbolos e mesmo assim fazendo confusão, botando coisa lá no meio, escudo, não sei o que, para confundir a gente. Por isso que é importante decorar quais são os símbolos. Mas perguntar qual é a língua oficial, será que eles perguntariam mesmo isso? É claro que não. Por isso o que eu quero falar para vocês aqui desse artigo é o seguinte: os estados, eles têm permissão para ter os seus símbolos próprios. É coisa que a gente sabe, mas que na hora da prova a gente se passa. Se a questão faz uma afirmativa dessa, de acordo com a Constituição Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil, os símbolos nacionais são a bandeira, o hino, as armas e o selo, até aí tudo certo. E os estados podem ter os seus símbolos próprios. A gente já pensa duas vezes, mas será que pode? Será que pode? Laís está afirmando junto com vocês, pode sim, os estados podem sim ter os seus símbolos próprios. E quando eu falo entes, quando eu falo estados, eu estou incluindo o Distrito Federal e os municípios. Quer prova disso? Cada município, cada estado tem a sua própria bandeira. Cada município, cada estado tem seu próprio hino. Mas é o tipo de questão que faz com que a gente pense duas vezes. Então, eu não quero que vocês errem isso. E nós estamos aqui encerrando mais um título da nossa Constituição. Até a próxima aula, até o próximo assunto. Qualquer dúvida pode colocar na caixinha de perguntas, pode falar comigo no privado. Estamos sempre à disposição e nosso desejo é que seu desempenho chegue a 100% para que sua aprovação seja certa e verdadeira no concurso público. Bons estudos, agora é hora de fazer o seu esquema, de fazer o seu resumo e em seguida responder novamente o questionário que está disponível lá no Google Drive. Tá bom? Sejam bem-vindos a mais um assunto e quem já estiver estudando direto, continuamos na próxima aula.